A nova PEC da Segurança Pública proposta por Lula e o ministro Lewandowski está sendo vista como uma tentativa de centralizar o poder policial nas mãos do presidente, gerando alertas graves entre governadores e especialistas. Com a criação de uma polícia ostensiva federal, a PEC daria à União um controle inédito sobre as forças de segurança, ameaçando a autonomia dos estados, garantida pela Constituição. Muitos comparam este movimento ao regime de Nicolás Maduro, onde as forças de segurança atuam como uma milícia a serviço do governo silenciando opositores. Críticos alertam que, ao concentrar o controle da polícia nas mãos de um governo conhecido por posturas de abrandamento penal, essa PEC pode abrir caminho para um aparato de repressão centralizado, colocando em risco o equilíbrio democrático e a segurança do cidadão. Será que o Brasil está à beira de ter sua própria milícia presidencial? O artigo 144 da Constituição estabelece que a segurança pública é dever de todos os entes federativos, União, Estados e municípios, cada qual com as suas atribuições devidamente explicitadas. A crítica que é feita por muitos e vocalizada mais enfaticamente pelo senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é que a PEC da segurança pública, que foi apresentada pelo Lula e pelo Lewandowski, é uma ação dissimulada para intervir nas prerrogativas dos estados, ou seja, um engodo para centralizar, para concentrar poder no governo federal, aumentando substancialmente o aparato policial sob influência direta da União. Aparentemente, o governador enxerga segundas intenções na proposta de Lula e do seu ministro da Justiça, figuras que, convenhamos, sempre defenderam o abrandamento da lei penal, a redução das penas, o esvaziamento de presídios e a visão de que o criminoso é essencialmente uma vítima da sociedade. Outro dia mesmo, o Dr. Lewandowski celebrava, entusiasmado, o fato de que metade dos presos em flagrante pela polícia estavam sendo soltos nas audiências de custódia. O Lula da Silva, por sua vez, deixou de ser hóspede da Polícia Federal, beneficiado por uma reinterpretação da Constituição que tornou ilegal a prisão de condenados em segunda instância. Assim, quando a gente considera o perfil, quando a gente considera a biografia dos proponentes da PEC da Segurança Pública, a desconfiança do senhor Caiado não parece desarrazoada. E eu gostaria de levantar alguns outros pontos sobre esse projeto, conforme relatado pela imprensa. Parece que a ideia é incorporar ao texto constitucional aquele Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que permitiria ao governo federal traçar diretrizes mandatórias sobre esse tema. O mesmo governo que, contrariando a vontade de 3/4 da população, insistiu em manter a saidinha de presos e, contrariando as estatísticas, quer dificultar ainda mais a aquisição e a posse de armas legais pelo cidadão comum. Será que é do interesse do brasileiro dar ainda mais poder, então, a Lula e Lewandowski? E, a propósito, o ministro defendeu a criação da Polícia Ostensiva Federal com o seguinte argumento, aspas, se nós tivéssemos uma Polícia Ostensiva Federal, o 8 de janeiro não ocorreria. Ah, é mesmo, seu ministro? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, iria impedir que o GSI do Lula abrisse as portas para os vândalos e manifestantes e ainda servisse uma aguinha para eles? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, levaria os alertas da inteligência a sério ou faria como certas autoridades federais que não agiram e depois ainda adulteraram os respectivos relatórios para encobrir a sua negligência? A sua POF, ministro Lewandowski, usaria câmeras corporais para filmar o que realmente aconteceu dentro dos prédios públicos? Aliás, o senhor autorizaria a divulgação desses vídeos ou eles permaneceriam sigilosos, como os vídeos do 8 de janeiro? E, finalmente, será que essa POF, essa polícia imaginária do senhor Lewandowski, trataria manifestantes desarmados, ocupando um prédio público, como se fossem inimigos da democracia? E assim agrediria idosos, mulheres, vulneráveis que estavam lá rezando e cantando o hino nacional? Eu não sei e, sinceramente, eu não quero descobrir essa resposta. Eu fico aqui com a opinião
do Dr. Deltan Dallagnol, que é ex-procurador, ex-deputado federal, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e, mais importante de tudo, odiado por 10 entre 10 corruptos, que também é crítico à iniciativa da PEC e fez a seguinte ponderação. Enquanto Lula se ocupa de criticar Israel por combater o Hamas, organização terrorista, os brasileiros enfrentam sozinhos uma guerra onde o adversário é o crime organizado, que resulta em quase 50 mil mortes por ano. Então, em um ambiente de impunidade, incentivado por políticas penais da esquerda, não adianta nada centralizar a segurança pública e aumentar o poder de polícia do governo federal. Ainda mais quando esse governo é bandidólatra.